Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coragem e Ousadia. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. E a gente já aproveita o ensejo para agradecer aos nossos parceiros e colaboradores que tornam esse projeto possível. Inicialmente, a gente agradece a Spectra Studio, a esse lugar aqui maravilhoso que a gente está gravando. É tão lindo, gente. Todo mundo que vem aqui fala que é lindo, que quer gravar aqui. Você precisa vir conhecer. E o grande diferencial daqui é que você pode adaptar a sua realidade. Tem um formato sofazinho, você pode fazer aqui, como a gente está fazendo também. Gravar não só o seu podcast, mas o seu Reels, o seu conteúdo para rede social, né, Minha? Exatamente. E você pode, inclusive, trazer as cores da sua marca para decorar o ambiente. Então, se seu fundo de marca é roxinho, vai estar tudo ambientado de acordo com a sua marca. E é uma agência completa. Então, você pode, além de produzir o conteúdo, você pode ter uma estrategista por trás das suas redes sociais diretamente pelo Spectra Studio. Maravilha. Mas, além disso, temos a nossa assessora de imprensa maravilhosa, Leila Caroline, que arrasa. Você precisa também conhecer o trabalho da Leila, porque a gente sabe que algumas coisas não dependem da gente e uma delas é justamente esse acesso à mídia. Então, nada mais justo do que você contratar uma pessoa que já tem esses acessos para disparar o seu nome, sabe? fazer você chegar onde ainda não sabem que você existe e que precisam te conhecer. Então, se você também quer viver essa realidade, já acompanhe o trabalho da Leila para que ela abra portas para você e por você. Mas sem mais delongas, Mini, quem é que está com a gente hoje? Gente, hoje é a nossa carretona das vendas. Posso falar assim? Hoje vai ser um pouco mais descontraído do que já é. Nada Porque, novo. Assim, nada novo. Mas quem é que tá aqui com a gente, senhora? Daniele Almeida. A salva de palmas para a máquina de vendas. Para a nossa máquina de vendas. Eu prometi que eu ficaria séria aqui. Não consigo. Não, amiga, aqui, ó, o nosso lema aqui é a verdade, nada além da verdade. Inclusive, o objetivo do nosso podcast Coragem e Ousadia é trazer esses bastidores que fizeram as coisas dar certo com verdade. E você é essa nossa vendedora de verdade. Seja muito bem-vinda, Dani. É um grande prazer estar aqui com vocês. E se é que é possível você não conhecer Daniela Almeida ainda, se apresente para a nossa audiência. Primeiro, eu quero falar que vocês são incríveis. E eu tô muito meu feliz. papel tá aqui, mas não me faça chorar, não, viu? Muito feliz porque precisava de duas mulheres potentes como estas que estão aqui na minha frente, em Salvador, protagonizando um podcast. Então, chegou a hora, senhoras. Ousadia e coragem. Muito feliz, muito top. Para mim, falar de vendas, falar de liderança, falar da minha trajetória é um prazer, é uma honra. E junto com vocês, eu sei que vai ser matching. Ai, perfeita. Quando me falam assim, quem é Daniele Almeida, primeiro eu falo, filha de um Deus vivo e fiel. Sou uma pessoa muito grata pela vida. Quem conhece a minha história a fundo. Precisa falar minha história? Vou dar um recorte básico só para vocês entenderem, porque eu costumo falar que todo o meu sucesso e toda a minha trajetória profissional tem o peso principal a minha história. Eu sou filha de Dona Dalva, maravilhosa, a minha mãe, minha vidona. E a mulher que me gerou, com algumas horas de nascida, me abandonou na rua. E eu tive a honra de ser criada por manhã. E vocês vão ver que em alguns momentos da minha trajetória de negócios e de sucesso, enfim, de tudo que eu faço, eu precisei muitas vezes voltar a entender por que eu estou me colocando nesse papel, por que eu estou pagando esse preço muito alto. Então, é muito claro que foi por conta dos meus porquês, né? Que é minha mãe, meu pai, minha família, no modo geral. Mas eu falo muito minha mãe porque é uma ligação que eu falo que é da vida. Então, filha de Dona Dalva, tenho 36 anos, casadíssima, né? Quanto eu tô... Oh, meu Deus! Largando assim o apelido da pessoa no podcast. rapaz tem Com nome. Jandi, casada com Jandi, meu caveira, meu marido. E uma pessoa muito feliz da vida, sabe? Eu costumo falar que até nos momentos de desafio, eu paro e penso assim, é pra estar reclamando? Poderia estar aí
Né? nas ruas, poderia ser mais uma drogada, poderia ser só mais uma do job, por opção ou por forçação, enfim, poderia estar numa família que abusasse ou que discriminasse ou que não desse. E eu não, criada num ambiente de muito amor, de muita alegria, óbvio, né, gente, como qualquer família tem os BOs. Mas criada num ambiente com muito amor, com muito respeito, onde eu sempre fui aquela preciosidade, a caçulinha da família. Então, não tem como não falar disso. E caçula, né, de 9, líder, vendedora, a vendedora que deu certo. Eu sempre falo isso, porque as pessoas olham vendas com um olhar assim, meio que, meu Deus, se não der certo, vai ser vendedor. Nossa. E eu sou vendedora por paixão mesmo. A vendas mudou a minha vida, a vida da minha família. E eu tenho certeza que daqui para frente é só decolar. Estou no mercado aí há quase 20 anos. 20 anos. Comecei com vendas 17 anos para vender um plano de internet, um plano de código de ligação interurbana. E aqui estou eu, CEO. CEO. Dona da Command Sales, uma empresa especializada em expansão e implementação de times comerciais. E era isso, inclusive, que a gente queria começar te perguntando. Como é que você foi parar nesse universo das vendas? Como você se tornou vendedora? E uma coisa que eu gosto muito de pensar a respeito das vendas é que as vendas só não dão certo quando você deixa para escolher como última opção. Mas quando você escolhe as vendas como uma primeira opção, vai dar certo, sabe? É ser escolhida, mas escolher primeiro também. E a gente percebe que você escolheu as vendas, mas que, para além disso, as vendas escolheu você, né? Como foi isso? Rapaz, Daniele, com 12 anos, entende que foi adotada. E aí, óbvio, como qualquer processo de descoberta, não foi fácil, aí ali na pré-aborrecência. Mas um ponto foi crucial, e aí entre as vendas. Eu tive a oportunidade de ver uma outra pessoa que era de criação não ter o mesmo tratamento que eu tinha. Um recorte totalmente diferente. E eu disse, caraca, eu vivo o oposto. Eu tenho uma família que me ama, que é foda comigo. Meu Deus, minha mãe me deu o maior presente que eu poderia ter. Amor e uma família. Ali eu viro a chave e digo, meu Deus, eu preciso retribuir. Começa com 12 anos, vendendo revista, catálogo, porque 9 filhos. Minha mãe, uma mãezona. Além dos filhos, ainda tinha mulheres dos filhos dentro da casa. Então, imagina você sustentar e com 10 anos, meu pai sai de casa e minha mãe carregando essa carga toda. Eu disse, preciso ajudar amanhã. E aí, começo a vender catálogo. Com 17 anos, eu fui para uma cooperativa vender código de ligação interurbana. Gente, é sério. Olha, é muito engraçado. Se você vende alguma coisa e acha que é difícil, vá vender o código 17, quando só existia 21 e 31. Aí é só a geração 1988 pra baixo, né? Porque senão quem é mais novo não lembra não, filha. Vender um produto ruim que é viola, né? Gente, é muito difícil vender coisas ruins. E meu pai é eterno. E aí, R$300 era meu salário mínimo. Minha mãe tesou comigo. Não, pra que isso? Eu disse, não, mãe, já ajuda. Só que olha o que aconteceu. R$300 era o salário. Qual era o meu papel? Bater de porta em porta nas empresas para vender esse código 17. E aí, Jéssica, eu sempre fui muito faladeira. Eu tô até ponderando aqui para deixar as pessoas donas do podcast falar, viu, gente? Porque se você vai no podcast não deixa nem as criaturas falar, é difícil. Não, mas você tá aqui pra gente te ouvir. Mas assim, eu disse, não tem um problema com vergonha. É para falar, você precisa ofertar para as pessoas o código 17, beleza. Primeiro mês, comissão de 445, o salário era 300. Já bateu. Eu bati mais, eu ultrapassei, eu ganhei 700 e pouco. Esse negócio de vendas é bom.
E se eu vender, eu posso falar com mais... É ilimitado, mentira. Eu vou fazer o meu salário. Eu vou fazer o meu salário. Mentira. E ali, Jéssica, 3 meses. Gente, isso foi em 2009, 2008, 2005. Era muito dinheiro. R$1.000 era muito dinheiro. E ali eu comecei. A empresa era cooperativa. Daqui a pouco foi para R$500 o salário. E daqui a pouco, um ano depois, eu já estava como gerente de contas corporativa, ganhando R$1.500 de salário. 19 anos, compro o carro com dinheiro de comissão de vendas. Incrível, 19 anos. A primeira da família a comprar um carro. E aí, você não sabe. 21 anos. Compro o meu primeiro apartamento com dinheiro de comissão de vendas. Rapaz, uma pausa. Você entendeu por que você tá aqui? Você entendeu? Eu disse, Deus que me livre ir para um mercado que não seja vender. Gente, vendas. E ali eu comecei a ajudar. O que era para ajudar a manhinha, já estava ajudando muito manhinha, já estava comprando minhas coisinhas. E aí fui morar sozinha. E foi só decolar, graças a Deus. Eu olho assim, eu não me enxergo fazendo qualquer outra coisa que não seja vender. Só que tem um ponto, né? Quando você aprende a vender, você aprende a vender qualquer coisa. Então, foi assim. E o que chama a atenção nessa sua jornada até aqui é que você começou vendendo serviço e migrou para produto, né? Pelo que eu entendi. Então, quando você aprende esse processo de vendas, você consegue adaptá-lo ou implementá-lo em qualquer realidade. Isso é fato. Quando eu ingressei na Rinode foi em 2015. Eu houve a oportunidade de negócios, só que eu já... E muitas pessoas falam, eu entrei na Rinode, eu tava pobre, eu tava lascada. Você vê muitas essas histórias, né? De pessoas que entraram na Rinode para mudar de vida, porque estava sofrendo, enfim. Não foi o meu caso. Eu já ganhava um salário legal, inclusive lá na Odonto System, eu já tinha um cargo corporativo, mas eu queria liberdade. O que me atraiu ao marketing de rede foi a promessa da liberdade geográfica, liberdade de tempo. Eu só queria, na folga de Jandir, tá trepada com meu marido. Entendeu? O homem tava de folga, eu tinha que ir bater ponto. Aquilo me dava uma agonia, mulher, eu lá no trabalho. Meu Deus, esse homem tá em casa. Quando eu conheço o marketing de rede, eu digo, opa, aqui tá uma oportunidade de você vender, fazer o seu tempo e ainda construir um time de vendas. Ali foi muito disruptivo. E eu falo sempre, gente, estudem. Porque achismo e você tá ali baseado no que as pessoas estão falando é muito ruim. Eu fui entender o que era o marketing de rede, né? Então, fui lá para os grandes players no mercado americano, que inclusive movimentava quase 30% do PIB americano do marketing de rede. Eu disse, esse negócio é bom. Meu Deus. Eu precisava entender. Fui estudar, fui entender. Eu disse, não, entendi o game aqui. Você pode vender os produtos, você vai ter ali 100% de lucro, ok. Mas se você constrói um time de vendas, você tem liberdade financeira. Eu disse, é isso que eu quero. Capilaridade, né? Tava ganhando em cima da venda de cada um. É expansão. Perfeito. E assim começou a minha jornada com a Rinode. Aí cheguei ao nível de duplo diamante, fiz diversos cruzeiros, viagens internacionais. Acumulei mais de 1 milhão em ganhos líquidos, né? E eu brinco mini no off. Sem tráfego. Mais de 1 milhão sem tráfego. Boca a boca. Nossa. Surreal. E dá para perceber, pelo jeito que você fala, a paixão que você tem de fazer isso. Então, nitidamente, não foi só pelo resultado financeiro. Você gosta de liderar. Você gosta de ver outras pessoas se apaixonando por vendas. E a gente percebe isso na sua fala. E aí, a gente queria saber como foi ampliar, né? Do off pro on. Sem se perder, sabe? Como você deu conta de fazer isso com assertividade? Foi desafiador. Falar que foi a coisa mais fácil. Porque eu estava acostumada de estar no campo, suando com o time, treinando, batendo de porta em porta, mostrando como era.
E quando veio a pandemia, a gente foi meio que obrigado a trabalhar com as ferramentas digitais. Eu fiquei doente. Eu queria estar no campo, eu queria estar treinando o time, eu queria estar nas empresas, fazendo sessões de beleza, sessões de cuidados. Era o que eu gostava, era o que a gente estava acostumado. E fazer isso, eu disse, caraca, vamos mudar a rota aqui, vamos ajustar a rota. Aí, estratégias, né? Foi criando estratégias. Eu lembro que, na época, a gente criou a Bag Delivery. A gente colocava os principais produtos ali, tipo, 2 perfumes, um feminino e um masculino, uma luva de silicone, um hidratante, um sabonete, um shampoo. Fazia uma lista online, contato, convite normal, como qualquer negócio de vendas. Contatar, convidar, prospectar, agendar e levar, ao invés de fazer a apresentação, demonstração, a gente deixava a bag de produtos. E ali foram colhendo os resultados com o tempo. Dizer que foi fácil não foi, mas foi simples, porque eu só comecei a duplicar para o digital, que a gente já fazia muito bem no off. É o que eu falo, gente, se você é muito bom vendedor no off, você conhecendo as ferramentas digitais, você decola. Então, foi um processo meio que natural e obrigatório ao mesmo tempo, né? Não tínhamos outro caminho. E, por incrível que pareça, no primeiro semestre de pandemia, a gente triplicou. Nossa. Que incrível. A gente triplicou as vendas, os resultados. A gente estava muito apreensivo. Meu Deus, e agora? A gente não vai ter como ir no cliente, enfim. Mas o que aconteceu? As pessoas não estavam saindo. Então, quando a gente entregava essa bag, era a forma da pessoa comprar. Então, a gente meio que triplicou o faturamento. Eu sinto que a pandemia veio para forçar a expansão de algumas empresas que estavam precisando desse empurrão. Porque muitas empresas já estavam dando muito certo no off. Então, não ligavam para o on. E aí, o que a gente tinha de evolução para acontecer nos próximos 5 ou 10 anos, teve que acontecer em meses, senão algumas empresas iriam fechar. Só que, para surpresa de muitas triplicaram, né, o seu faturamento, justamente porque no digital tem muito mais gente disposta e disponível para comprar. A gente não comporta numa loja de shopping 50 mil pessoas passando ali em 1 hora, mas no site, tranquilamente. No Instagram, tranquilamente. Numa live shop, tranquilamente. É a maior avenida do mundo. É a maior avenida do mundo e não gasta nada ali, né? Eu não estou nem falando do tráfego pago, que com tráfego de 50 mil a gente consegue triplicar e aí 150 mil pessoas visitando o seu site, é isso que você quer? Como isso precisa para ser feito, sabe? E eu acho também que nesse movimento da pandemia, meio que equilibrou todo mundo. Quem já tinha anos como vendedor ou quem já estava no alto cargo nessa estrutura, né, hierárquica, foi exposto ao mesmo desafio a quem estava começando, porque era um campo novo para quem ainda não utilizava as ferramentas. É o que o Mini sempre fala. O digital é uma ferramenta que você precisa utilizar, mas a técnica de vendas você também pode implantar lá, pode utilizar através da ferramenta no digital. E aí, olhando para esse campo de vendas, eu falo, inclusive, por mim, que quem forma numa atividade mais técnica não é educado não é treinado para saber vender. Porque a orientação que a gente recebe é muito nessa perspectiva de executar o trabalho. Quando vem a pandemia, e aí quem precisa continuar comercializando, se vê diante desse desafio, começar a vender. E aí eu queria saber de você nesse sentido, como é que a pessoa começa a vender ou aprender a vender nesse universo de possibilidades que tem tanto no on como no off? Gente, se você observar bem, você vende o tempo todo. Quando você resolve paquerar, você se arruma, coloca o perfume, aquela peça íntima. Já é tudo premeditado. Você tá indo se vender. Aí você para, dá aquela olhada. Pausa. Se vendendo, a pausa. A grande realidade é que se você não está vendendo, você está comprando. Isso é fato.
a gente já vende o tempo todo. Gente, a criança, quando ela tá com fome, ela abre a boca e chora. Ela tá gritando ali. É uma forma de vender. É uma forma de chamar a atenção. Para quê? Para que a pessoa faça exatamente o que ela quer. E vender, Jéssica, eu sempre falo isso com o time. Esquece o que você precisa comprar com o dinheiro da sua venda. Foca na transformação ou no problema que você pode resolver do próximo. Foca em ajudar o maior número de pessoas. O resultado financeiro, ele vem. Então, quando você pensa assim, cara, eu tenho esse produto. Ele é muito bom, a luva de silicone, da Rinode, claro. Maravilha. A luva de silicone, super hidratante, não deixa as mãos melequentas, enfim, muito maravilhosa. Eu penso, poxa, quem pode se beneficiar com esse produto? Talvez Mini, que está aqui nesse ambiente de ar-condicionado, as mãos vão ficar ressecadas. Poxa, a Mini precisa. Porque senão, daqui a um tempo, você não sabe, mas a parte do corpo que mais envelhece rápido são as suas mãos. Então, se você não está hidratando as suas mãos com a luva de silicone, não precisa ser da Rinode, não. Eu escolhi porque é a melhor. Mas se você não está hidratando com uma luva de silicone qualquer, pode ser qualquer uma. Mas tem a melhor. Eu escolhi Rinode. Inclusive, a Rinode podia se tornar nosso parceiro aqui nesse podcast. Eu só acho, Rinode, aqui é potência, viu? Olha o patrocínio. Cris, Ale, ó, a Ale do marketing lá. Enfim. Se a pessoa não usa essa hidratação, Mini, as mãos vão ficar mais velhas, muito mais rápido. Bem, Enfim, ó, Mini já usando. Já comprando aqui. Despertei. Às vezes, Mini nem sabia que tinha esse problema. Então, esse jogo de despertar, de fazer a pessoa entender que precisa de você ou do seu produto e que você realmente e genuinamente resolve. Foca nisso. Eu costumo falar com a equipe e com as pessoas, gente, não sai para vender no desespero. Tá com a conta de energia para pagar? Eu sei, tá tudo bem, você tá nervosa, mas respira. Tira essa tensão. É Amy Cuddy, uma psicóloga, que ela fala sobre o comportamento humano. E ela fala, finja até se tornar. Faz lá, ó, pose de Mulher Maravilha, muda a fisionomia, muda a fisiologia, porque, gente, uma pausa. É cheiroso demais. não é lançamento. É isso, senhora. Delícia. Eu, por aquele probleminha, não vou experimentar. Não goguenta. Gente, eu tenho hiperidrose, então minha mão tá transpirando o tempo todo. Minha mão e meus pés. De modo que eu evito ter contato com cremes, enfim, cosméticos no geral. Inclusive, em minhas pernas, meus pés, quem passa meu digníssimo... Eu tenho um assistente em casa, que é quem passa hidratante nos meus pés, bom, porque não pode também ficar... Eu acho que ela tá usando só de... É aquela massagem que a gente viu lá no Africanize hoje. Desse migué, mas não é não. É porque eu não gosto, eu não posso pegar em creme que minha mão começa a transpirar. E aí... Eu sou hostilizada pelas amizades que sabem desse meu probleminha. Olha como ela fala das minhas mãos. Ai, ó, minha. Delícia. Com as mãos todas hidratadas, né, minha? Mas e o produto se vende também. E, Dani, você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão de você vender no desespero. Tentar vender no desespero. Porque eu acredito que você não consegue nem se conectar com a demanda do cliente, porque você está tão interessado em fazê-lo tomar essa decisão que você para de escutar. Eu acho que esse é o principal problema. Se você não escuta, não desenvolve esse processo de escuta, que eu considero ser elementar. E hoje eu estou aqui entre duas vendedoras master, inclusive vendo, né? Mas elas são profissionais, umas máquinas de venda. E aí eu queria saber também essa visão de Miriam, aproveitar o ensejo, sobre essa venda na escassez e a venda ser o processo natural de bênção. Mini chama de vender a bênção. Vender uma bênção. Inclusive, quem me despertou também para essa narrativa, né, e olhar para a venda como uma bênção foi a própria Noelle Gomes, né, que eu estava falando dessa dificuldade de vender mais caro, porque eu venho do lugar de entregar conteúdo gratuito. Então, a vida inteira, a loja, né, 11 anos,
e eu já entregando o conteúdo gratuito ali. Então, sair desse lugar de palestrar de graça por cobrar por palestra era algo muito novo e ainda muito impensável de ser cobrado. E aí, quando ela trouxe esse destrave, foi que eu realmente pensei. Eu digo, não, de fato é digno de que eu receba e de que eu seja muito bem paga pelo que eu estou entregando, porque o que a gente entrega é valioso, é precioso na vida do outro. Só que essa primeira comunicação, que é a interna, é a mais importante. E eu adorei que você começou a falar, e eu quero, inclusive, que você conclua, né? Essa parte sobre do o pensamento do de Amy pensamento. Cuddy. Porque, gente, ó, pensamento geram sentimentos, sentimentos geram ações que vão te trazer resultado. Se você sai para vender preocupado, Mini, eu falo sempre, Jéssica, o cliente sente o cheiro de insegurança, sente o cheiro de medo, de nervoso, de agonia. Então, se o vendedor ele sai para vender com essa fisiologia, Com essa energia. não vende. Então é pose, ó, o pau tá quebrando, minha amiga. Conta atrasada. Pose aqui de Mulher Maravilha. 1 minuto. Verbalizações. Eu posso, eu consigo. Hoje eu vou bater minha meta. Hoje eu vou vender muito mais do que eu imagino. Eu sou potente. Eu consigo. Eu posso. Hoje eu vou arrasar. Eu falava umas coisas meio doidas. Hoje eu vou botar pra quebrar. Hoje eu vou vender até valer. Ela cria o mantra dela. Gente, eu batia na minha cara. Eu disse, ó, hoje você vai vender, nega. É hoje. Mudava. O problema, ele sumiu? Não, mas eu deixava atrás da porta. E quando eu saía a potência, a leoa que ia para cima para vender. E o cliente, ele sente essa confiança. Ele sente. Então, você sai, ó, focado em ajudar a pessoa a transformar a dor dela, a resolver o problema dela. Outra coisa, cara, é igual essas lojas que a gente tá vendo, Mini, que a roupa não tá boa, apertada. velho. Mas a vendedora tá tão desesperada embaixo. Tá boa, nega, tá ótima. Eu olho logo e falo assim, eu tô com um espelho aqui, nega, tá apertada, eu não quero. Eu nem volto mais nessa loja. Seria muito mais ético ela falar, Dani, essa daqui eu tenho no 40, no 38, essa daqui chega no final do mês. Agora, essa aqui eu já tenho em estoque e ela veste tão bem quanto. Testa pra gente ver. De repente, eu vestiria ali, poxa, mas eu nem volto nessa loja. Por quê? Uma vendedora que quis empurrar. Gente, empurroterapia não funciona mais. Ou você é um vendedor de alta performance, ou você é um vendedor, muito bem vendedor, ou você é só mais um no mercado. E é por isso que muita gente olha para vendedor como... vem um golpe, ó, querendo vender, empurrar. Por conta desses vendedores, que não são vendedores, são amadores, né? Isso. E é quando a pessoa coloca a necessidade dela de vender acima da necessidade do cliente de comprar. Então, é como se você desacreditasse que aquele produto tem seu dono. Eu acho que uma das coisas mais bacanas que o shopping me ensinou... Gostei disso. É que cada produto tem seu dono. Você só quer empurrar para alguém que não é o dono quando você não tem a certeza e a firmeza que aquilo tem um dono. Então, eu lembro de eu orando sobre as mercadorias da Casa da Preta. Deus, que essa roupa encontre aquela mulher que precisa ser bem vestida através desse vestido e que ela se sinta bem. Eu orava dessa forma e oro assim até hoje porque eu sei que cada roupa tem seu dono, que cada produto tem seu dono, que cada um dos infoprodutos tem aquela pessoa em que a necessidade bate certinha, sabe? Então, eu não preciso empurrar. Só que a gente vem desse mercado de vendas e a gente percebe agressivo, né? É essa venda agressiva e essa venda desumana também. Eu começo a pensar, ai, mínima desumana pra você que batia... Não, gente, eu também tive meus meses em que eu ficava ali, ó, pendengando pra bater meta próximo dos finais, dos últimos dias. Não finalizei nenhum dos meses sem bater meta, mas e aí? Isso não era atropelando ninguém, avançando sobre as necessidades uns dos outros, mas a gente precisa fazer com que mais pessoas conheçam esse jeito verdadeiro e honesto de vender. Porque pessoas que
não gostam de ver pessoas vendendo, não darão conta de vender. Quando a gente está lá no treinamento de desenvolvimento pessoal, e vai começar a vender. Quando fez essa postura aqui, eu disse assim, ó, você não gosta de vender não, né? Ah, entendi. Não, mas você vende? Não, eu tenho um time. Às vezes não sabe nem treinar o próprio time. Porque quando você não gosta de ver alguém vendendo, você não dá conta de vender. E não dá conta de liderar. Exato. E é engraçado que com esse boom do digital, onde todo mundo que já tem uma trajetória, um repertório, é estimulado a começar a vender o próprio conhecimento. E aí entra nesses programas de mentoria que falam, não, você vai encaixotar tudo para colocar para o mundo e comercializar. Mas ninguém se preocupa em chamar essa pessoa e treiná-la para vender. Porque tá, beleza, a pessoa tem repertório, tem bagagem, mas ela nunca vendeu dessa forma. Por mais que ela até venda um outro produto ou serviço, ela nunca vendeu o conhecimento dela. Enquanto uma empresa específica, de uma escola de educação, digamos assim, é diferente vender serviço. E eu falo, inclusive, por mim, que em que pese eu, no meu escritório, eu já ocupava esse lugar de comercial, de vender um serviço, é diferente de você vender educação. Até o argumento, a quebra de objeção é diferente. Só que, hoje em dia, no mercado digital, a maioria dos infoprodutores, dos mentores, não tem essa preocupação, não param para ensinar aquele potencial expert, aquele novo vendedor, a como ele vai vender, se vender no mercado digital, né? E tem aquele ponto, né? Será que não sabe ensinar? Porque também não sabe vender? Porque tem muito isso, né? A gente tem uma grande variedade de experts que, na verdade, apenas fazem a parte da venda que eu gosto, que é essa venda do gerar desejo. Só que existe aquela parte da venda que demanda técnica de venda, persuasão, processo, funis, e aí a gente já entra nos outros Elementos. Né, nos outros elementos, nas outras profissões que distribuem ali, né, a partir da grande profissão vendedor. Aí vai ter um closer, aí vai ter um SDR, daqui a pouco a gente vai falar disso. Vai ter um seller, porque, de fato, às vezes não está sabendo ensinar, porque também não sabe fazer. E isso é muito estranho quando a gente vem desse lugar da venda. Porque quando você já cresce vendendo, para você é algo muito natural. E para a gente chega a soar estranho uma pessoa não querer vender ou ter vergonha de vender. Só que nem todo mundo vai ter essa desenvoltura e tá tudo bem, principalmente porque, infelizmente, nas academias, né, nas faculdades, não ensinam a vender. Eu amo a escola do meu filho, que lá tem uma matéria específica sobre emoções. Eu acho muito lindinho, então o Bernardo conhece as emoções dele. Ele sabe quando eu tô com raiva, até sem o que eu diga que eu tô com raiva. Ele, por que seu olho tá assim? Olha isso. E ele tem também uma matéria de empreendedorismo, ele só tem 6 anos. Mas ele já sabe que para fazer dinheiro a gente precisa vender coisas. Ó que bacana. Se isso já fosse ensinado pra gente lá atrás, a gente jamais chegaria, tipo assim, consegue um trabalho aqui pro meu sobrinho, pode ser qualquer coisa. Até vendedor. Como se fosse a última escala. E isso é muito doido. Mas esse é o cenário. Eu torço para que mais pessoas escutem a gente, para que a gente consiga quebrar essa visão ruim a respeito das vendas. Eu sinto muito se você já foi enganado por um vendedor. Eu sinto muito se você já levou para casa uma calça diferente do seu tamanho. Eu sinto muito se você já comprou uma coisa que não era para você. Mas eu quero lhe dizer que a culpa foi daquele vendedor e não da classe. Não das verdade. vendas. E aproveitando o ensejo, né, de você conseguir transmitir essa técnica, essa estratégia, algo que, por vezes, acaba sendo natural de quem já é vendedor. Como foi para você começar a treinar pessoas, treinar equipe? Porque aí você sai somente de um lugar de venda diretamente, mas para ser uma líder, de fato, nesse ambiente das vendas, Dani. Eu costumo falar que liderar exige tempo, renúncia, mentalidade. Tem que mudar o mindset. É melhor o mindset, né, do que mentalidade. Mentalidade, porra. A gente tá no Brasil? Tá no Brasil. Mas liderar é inspirar. Eu falo de liderança, eu fico olhando assim minhas meninas, meus meninos. Mas por quê?
Porque exige esforço, exige um emocional muito habilitado em lidar com emoções dos outros para além das suas. Primeiro, o autoconhecimento. Não existe você liderar alguém se você não conhece a si mesmo. Primeiro você lidera você, lidera a sua casa, lidera seus filhos, para depois liderar um time de vendas. E essa parte da liderança, ao mesmo tempo que potencializa os negócios e financeiramente, obviamente, foi muito mais rápido o meu crescimento financeiro, porque uma coisa é você vender. Pense assim, o time. Você tem 8 horas. Se você tem um time com 100 pessoas, você tem 800 horas de negócios. Então, você potencializa 100 vezes o seu tempo. E liderar, para mim, é você conduzir as pessoas da melhor maneira, mas tendo em vista o que é importante para ela. Eu queria que o meu time performasse, vendesse muito, mas antes eu procurava saber de forma individual. Qual que é o teu sonho? O que você está buscando aqui? Eu tinha vendedores, menino, que o sonho dele era ter um fogão novo. Era poder comprar uma geladeira. Eu já tive vendedor que fala, Dani, não sei se eu posso te falar. Não, pode falar qual que é o teu sonho. Ah, meu sonho é poder fazer um mercado mesmo, assim, sabe? Encher um carrinho. Meu Deus. Escutar isso Aí eu... Encher um carrinho. Tá, vamos. Quanto é? Você sabe quanto é esse valor de mercado para encher o carrinho? Ai, Dani, pelo que eu vejo aqui, as amigas falarem e tal, é no mínimo aí R$1.000. Pronto, vamos lá para as contas. Quantos produtos você precisa vender para chegar a 1.000? No mês é X. Na semana é Y. Por dia é Z. Você entendeu? Tá claro para você o que você precisa fazer todos os dias? Tá claro, Dani, eu preciso vender R$100 por dia, eu preciso vender R$200 por dia. Pronto. Quais são os produtos que você vai focar? Quais são os clientes? Quem são os clientes que acessam esse produto? Quem são as pessoas que precisam da luva de silicone ou do perfume? Ai, Dani, eu gosto de vender perfume masculino. Pronto. A gente vai abordar o quê? É numa obra? Onde a gente encontra mais peão? Qual o perfume do peão? Pronto. Então, você já sabe o que você precisa fazer. Você já sabe quantas pessoas você precisa abordar para encher a porra do seu carrinho no final do mês, não sabe? Então, vamos. É a estratégia, né, que tá por trás. Cara, E tá destrinchar. claro para ela, destrinchado. Ela entendeu e ela foi para frente. E todas as vezes que teve o desafio, porque vai ter sempre os desafios nas vendas, é um negócio, eu voltava e falava, e aí, o que foi que deu ruim no caminho? Mas o carrinho tá de pé ou você já disse, não, eu quero. E aí voltava pro foco. E uma coisa que eu acho mágico, assim, na parte de liderança é você ensinar e fazer as pessoas ensinarem também. Ensinar a ensinar. Foi assim que eu construí uma liderança forte. Eu fazia com ela, eu não falava, eu fazia com ela. Aprendeu? Pronto, agora você vai cadastrar novas pessoas, você vai fazer a mesma coisa. Eu quero que você sente com ela, procure saber qual que é o sonho dela, destrinche com ela e faça a mesma coisa. Ensine a ela a fazer com mais. E foi assim. Quando eu vi, mulher, já era time no Brasil todo, Peru, Bolívia. O negócio pipocou. Navio. Eita. E eu... Liderança é isso, gente. É inspirar, é fazer junto, sabe? Não é, vai lá e faz. Não, faz junto. Esse negócio mesmo de close. Algumas pessoas lá na empresa, né? Dani, eu preciso de uma close e tal para vender meus produtos. Me conta, como é que tá as vendas? Não, eu não tô vendendo ainda não. Preciso de uma close para vender. Não coloco. Primeiro você vende. Eu te ensino a vender esse produto. A gente valida. Aí, depois que você validar, que você vender, aí você traz a closer. Cara, ela nem vende. Quer empurrar pra uma pessoa fazer o que nem ela faz num negócio que é dela. Pra mim é incongruente. Eu sei que eu vou estar aqui mexendo com gente aí. É o meu pensamento. Se você não vende e tá procurando loucamente uma pessoa para vender por você, ou falta confiança no seu produto ou em você mesmo. Desculpa, tá? Mas faz todo sentido, Dani, porque, de fato, às vezes a pessoa tá tentando vender algo que nem para ela
validar. Ela não validou ainda, ela não acredita, ela está desconfortável por questões, inclusive outras, que não tem nem nada a ver com o negócio. E por isso é que existe essa barreira. E você descrevendo esse processo seu de como iniciar a liderança, fica nítida a diferença entre ser chefe e ser líder, né? Porque se fosse no caso do chefe, ele ia estar ali, não, tem que bater, mas tem que vender, tem que vender. Bora. E aí a pessoa não conseguiu, não, mas você tem que fazer. É como se, de fato, a pessoa estivesse sempre sob pressão. Enquanto o líder volta, vamos identificar aqui o que é que não foi feito, o que é que precisa melhorar, para que a pessoa aprenda a identificar também, a destrinchar, mas ela também consiga replicar aquele método, fazendo os ajustes necessários e alcançar o resultado sem essa agonia que acaba fazendo o efeito contrário, né? Exatamente. Muitas vezes trava, né? Trava. E quando eu era do time de vendas, né? Quando eu era a vendedora sendo liderada, eu amava quando a minha líder de vendas destrinchava a nossa meta, não só pelo dia também, mas pela quantidade de horas. Porque a gente tinha uma carga horária de horário de shopping, de 8 horas, e tinha uma hora de almoço. Às vezes, quando eu fazia as contas, eu disse, cara, o meu horário de almoço está caindo 4 da tarde. 4 da tarde tinha um fluxo alto de pessoas por conta das saídas dos turnos de outras empresas. Então, eu abria a mão de almoçar mais tarde ou jogava meu almoço para depois das 19, porque o fluxo entre 16 horas e 19 horas era alto. Então, tipo, pronto. E aí, e às vezes eu batia a minha meta do dia até as 5. E aí eu tinha até as 10 para arrumar meu VM ou aumentar o meu faturamento do dia seguinte também. Então, é muito bacana essa coisa de pegar quanto você precisa fazer e dividir pela quantidade das semanas do mês, dos dias, inclusive de turno. Isso vai facilitar e vai tangibilizar aquela super meta, que parece um absurdo vender 30 mil no mês. Quando você vai dividindo aos pouquinhos a quantidade de produto e quando você escolhe produtos de alto ticket, você vê que a quantidade de vendas que você precisa fazer no dia, às vezes, são 2 vendas, 3 vendas. E aí você bate, meu Deus, então só preciso vender 3 perfumes? É sério? E aí eu consigo comprar aquele carro tal mês? Sim. Então, isso é muito bacana. E aí eu quero te perguntar, quais seriam os segredos que você deixaria aqui pra gente no podcast para poder criar um time de venda de alta performance? Ai, o pessoal fala assim, ó, gente, cadê essa galera boa, potente para vendas? Primeiro você tem que ser, né? Você só Eita. Ela tá assim, ó. Na cara não. Regular, assim, Na cara não. Onde é que eu acho os vendedores top e tal? Você é top? Porque você e atrai as pessoas. Não tem Não é outro milagre, caminho, gente. vendedor não é... Galinha anda com galinha, peixe com peixe, vaca com vaca, peru com peru. Aí tá você, peixinho, querendo nadar com tubarão, não vai. O tubarão te engole. Primeiro, os vendedores bons estão tudo empregado, viu? Já começa daí. Vendedor bom, gente, vendedor em alta performance está empregado, tá performando muito bem, tá ganhando muito bem, obrigada. Agora, tem como, Dani, construir um time potente? Tem como construir um time forte? Tem. Tem os vendedores bons, que você pode prospectá-los e fazer uma oferta melhor se você tem dinheiro em caixa. Você pode fazer isso. Se não tem, você pode o quê? Desenvolver essas pessoas. Uhum. Que é o processo que muitas pessoas hoje, muitos líderes, muitos experts, muitas mentoras não estão dispostas. E porque demanda tempo mesmo, gente, desenvolver pessoas. Tempo e energia. Por tempo e energia, mas não tem outro caminho. A gente, inclusive, vai abrir academia de sellers. Já vou fazer minha propaganda, porque eu não sou besta. E essa academia, ela vai servir tanto para quem está buscando novos formatos de trabalhar através do digital, trabalhar de casa, através do celular, óbvio, mas é trabalho. Então, se você está achando que vai ficar deitada no sofá, e o dinheiro cheirando, e o dinheiro caindo, não vai, é trabalho de verdade. Para aquelas pessoas que desejam realmente performar, entender o mercado, entender sobre prospecção, todos os processos de vendas num todo e de uma forma assim muito clara, objetiva, mas leve, vai ter academia de seller agora em maio. Então,
Vá lá pro meu Instagram. Que Qual é o Instagram? Pode falar o meu Instagram? Pode. Claro. Daniele, com 2L, Almeida, oficial. Aqui vai rolar corte, viu? Daniele Almeida Oficial. E vai ser uma academia, assim, muito potente. Porque, Mini, eu vou juntar tudo que eu aprendi, venho aprendendo durante esses 2 anos de digital, mas eu vou colocar 20 anos de experiência, 20 anos de liderança, 20 anos de vendas real. Então, vai ser muito potente. Porque fácil não é liderar, formar um time potente de vendas. Mas uma coisa pode ter certeza, a liderança é quem faz o movimento. Eu falo, ó, se o líder corre, a equipe anda. Se o líder anda, a equipe rasteja. Se o líder rasteja, a equipe morre. Liderança é movimento, o time se movimenta. Gente, quem lidera a tropa? As pessoas estão lá atrás, ó, vendo o líder. Uhum. Essa coisa de que o líder tem que ficar lá. Não. O líder tem que ir na frente, ó, a tropa atrás, vendo o que o líder está fazendo. Não é vai. Bora, time! E você aqui de trás. Vá para frente, meu querido. Vá abrir o mar, ó, e falar, venha, bora passando. Qual é a sua companheira? Essa mulher usa farda, rapaz. B com a bola. Rapaz, até os exemplos dela. Mas dá para formar bom time de venda se você for um bom líder, se você for um bom gestor de emoções. É aquilo, é o autoconhecimento, é liderar a si mesmo e depois você se colocar ali à disposição de ajudar as pessoas. Ajude o maior número de pessoas a realizarem os sonhos dela, que o seu vai vir como consequência. Eu sempre pensei assim. Perfeito. Dani, eu tenho uma curiosidade, inclusive, porque eu percebo que muitas vendedoras têm esse perfil de ser ousada, atirada e não ter vergonha, especialmente porque tem certeza e segurança do que estão fazendo. Você trouxe essa questão também da segurança. Mas existe um perfil comportamental, inclusive. Inclusive, fale de perfil comportamental. Mas existe um perfil ideal para ser um vendedor, tanto para a pessoa que está contratando para um negócio físico, ou até mesmo quem é infoprodutor, é um mentor e quer trazer alguém para a equipe. Existe um perfil que ela deveria buscar, ou ser vendedor é algo que está acima de um perfil e aí você tem como treinar para ela adotar as técnicas independente do perfil dela. Show. São 4 perfis, né? O dominante, falando ali da metodologia DISC, dominante, influente, o estável e o conforme. E aí muitas pessoas acreditam que não, para ser vendedor tem que ter o comunicador muito alto, tem que ser influente, tem que ser comunicativo, porque quanto mais comunicativo, melhor. Depende. Se for um negócio digital, por exemplo, você tem uma pessoa muito comunicativa, muito criativa, talvez até atrapalhe o teu negócio. Por quê? Porque, vou dar um exemplo do social selling. Do social seller. Vendedor. O vendedor que está ali fazendo a interatividade no Instagram, boas-vindas, enfim. Se relacionando, né? Está se relacionando com os leads. Se não for uma pessoa de processo, uma pessoa de planilha, organizada, provavelmente vai dar BO. Porque uma pessoa muito distraída, criativa, com o celular na mão, o Instagram na mão, acabou, minha amiga. Então, depende. Agora é aquilo, perfis não é temperamento, né? Temperamento você nasce com ele. Perfis é como você está no momento. Eu tenho um comunicador muito alto, eu tenho um influente muito alto, mas em determinados momentos eu preciso ser mais analítica. Eu preciso ser mais conforme, porque a gente tem uns 4. Então, depende. Depende muito. É óbvio, gente, que eu falo assim, porque eu cheguei ao nível de diamante com 3, 4 meses? Porque eu já tinha ali uma comunicação boa, eu não tinha vergonha.
E são elementos importantes mesmo para você prospectar, você ir para cima, para você vender mais. Não tem pra onde correr. Falar que uma pessoa mais introspectiva vai vender mais que uma comunicativa, não vai. Se for em uma loja mesmo, hein, Mini? Esperando, Não tem acanhada, não vai. Então, depende. O bom é que todas as pessoas elas podem ser treinadas. Perfeito. Desenvolver essas habilidades daquele perfil. E por isso que é muito importante você conhecer e você aprender, inclusive, quais são as ativações que você pode fazer para despertar aquele lado e trabalhar essas habilidades. E eu fico morrendo de raiva quando eu vejo alguém falando que não, dá para vender sem aparecer. Dá. Mas quem vai ter mais resultado? É muito mais difícil. É muito mais difícil, dá muito mais trabalho, demanda muito mais planilha, demanda muito mais domínio de dados do que quem vai aparecer. Porque vai se conectar mais fácil, vai vender mais fácil. E outra coisa que é muito importante, gente, não sei se na escola, com certeza a escola de Bernardo vai ter essa matéria, mas o que eu via muito antes, né? Essa menina é calada, introspectiva. Você tem que falar mais o quê, porra? O menino é calado, mas às vezes ele é muito bom em montar os negocinhos dele, ele é um cara estratégico, ele é um cara de planilha, ele é um cara mais metódico, potencializa no que ele é bom. Você fala demais, você tinha que falar menos. Falar menos o quê? Desgrama. Deixa o menino falar, daqui a pouco vai ser até um repórter. Então, é potencializar as habilidades que você tem e, óbvio, desenvolver aquelas que precisam e são necessárias para atuar ali no mercado que você decidiu atuar, né? Então, não existe perfil bom para vendedor. Existe o produto ou o negócio que ele está disposto a pagar o preço e se desenvolver para poder atuar bem e ter performance. E essa parte de desenvolver a habilidade da comunicação é um desafio grande para várias pessoas que são boas. Boas no que fazem, que têm bons produtos, que têm bons serviços. Não, mas é que eu tenho vergonha. Não, meu desafio com a rede social é aparecer. É que eu não dou conta. E eu sei que, além desse, existem outros desafios também, inclusive falando em desafio. Nós temos a oportunidade de você que está nos assistindo de participar com a gente de forma online. Sabia, Dani? Pois é, tem a oportunidade de quem está assistindo a gente gravar um vídeo assim, ó. A orientação do seu celular assim, ó, seu celular deitadinho, tá bom? Você vai gravar assim e você vai começar primeiro se apresentando, contando um pouquinho da história da sua empresa, o seu nome, da cidade de onde você está falando. Se apresentar e logo em seguida dizer qual é o desafio que você tem enfrentado para ser mais corajoso e ousado no seu empreender. E aí você vai mandar pra gente nesse número de WhatsApp que tá aqui embaixo da nossa descrição, tá? Queremos muito te ouvir e você pode ser essa pessoa selecionada para passar aqui, ó, com a gente ao vivo. E isso é muito importante, gente, porque às vezes vocês empacam em dado momento do negócio e acreditam que aquilo não tem solução. E, a depender do ambiente, as pessoas começam a replicar esse discurso. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. E você acredita que não tem solução, quando, na verdade, você só precisa comunicar esse problema para a pessoa certa, para a pessoa que já passou por isso e superou essa barreira. Então, a gente vai ter o maior prazer em analisar o seu desafio e trazermos aqui à mesa para que você possa avançar daí e as pessoas que também ouvirem o seu desafio possam encontrar a solução para o desafio que elas estão enfrentando na vida delas também. E, Dani, você trouxe essa questão do perfil comportamental e eu já assisti, já tive o prazer de estar em palestra sua, onde você fala que entender o perfil é bom não só para o vendedor, mas para ele também saber comunicar com o outro. E durante a sua fala aqui, você também trouxe essa questão de vender é você se interessar pela solução que o outro precisa. Nessa condição, como é que um vendedor, ou que já está em atividade, ou quer aprimorar e infelizmente não está sob sua liderança ainda, como é que ele pode entender o perfil do cliente que está à frente dele, ou que ele está atendendo naquele momento? Como é que ele pode ir entendendo esses perfis comportamentais durante o atendimento? Cara, depois que uma pessoa entende de perfis comportamentais, chega a ser engraçado. Você anda na rua e você fala assim, ó, ali tem um infante bem alto, ela é comunicador. Ó, tá vendo ali fulano? Dominante. Ó, olha ali, analítico, com certeza. Cara, é muito engraçado.
Eu costumo falar, Jéssica, que o ensaio tem que ser em casa. Primeiro, você tem que fazer uma análise DISC, que inclusive a minha empresa pode te ajudar com isso. Vá no meu Instagram, chegue no direct e coloque perfil comportamental, que inclusive você vai ter um bônus. Eu sou muito vendedora. Ela faz o pitch Isso dela. é ótimo. Eu amo. Ela vende que nem sente. Gente! Porque aí você vai ter lá um formulário com mais de 10 páginas com o seu perfil. Gente, é a sua história, é você, é o seu raio-x. E aí, quando você entende o seu perfil, fica muito mais simples você começar a entender o perfil ali à sua volta. Eu falo sempre que entender o meu perfil salvou meu casamento. Porque eu, com um comunicador bem alto, com um analítico do meu lado, quase da BO, eu passava por Jandir, eu dizia, ixi, esse homem só fica calado, lendo. Quando ele ia falar. Quando Dani eu ia falar, atropela. já tava falando. E eu falo isso. Uma vez, meu marido, numa discussão, falou assim, eu falei pra ele, cara, você não me elogia. Você não me elogia. Eu com um comunicador bem alto, ele bem analítico. Você não me elogia, as pessoas me elogiam, você não me elogia. Ele, você não deixa. E aí eu lembrei que realmente eu vestia a roupa, chegava na frente dele e perguntava, tô bonita? Ele dizia, tô. Tô, não sei o quê? Tô. Ele, você não deixa. Ali, pra mim, foi o cúmulo. Eu disse, meu Deus, Eu tenho que é controlar. verdade, eu tenho que controlar. E eu falo que isso salvou porque realmente hoje eu controlo muita coisa porque eu entendo o perfil dele e sei o que pra ele é de muito valor, o que pra mim não é. Pra ele é organização. Cara, isso pra mim pra ele é muito valoroso. Lembrei agora do que aconteceu. Onde ele vai? Essa Dani. Ele pegou todas as roupas que estavam na cama de solteiro, no quarto de visita, e falou, ó, começou com uma roupa ontem, hoje já tem 5. Quando eu voltar, se isso aqui não estiver no lugar certo, eu vou botar tudo na sua cadeira no escritório. Pô, velho, mas tá no quarto de visita, nada a ver. Não tá nem lá na nossa cama, tá no quarto de visita, velho. Eu Tudo vou te organizar. Poxa! Tudo te incomoda. Então, assim, gente, um copo. Aí eu tenho que ficar lembrando, meu Deus, deixa eu tirar esse copo daqui e botar aqui. Porque quando ele passa, o copo tá aqui, ó, Mini. Ele passa, ele... E é isso que desgasta um casamento, as pessoas não sabem, sabe? Pensa assim, ah, não, mas é só um copo, pô, mas... É coisas repetidas, é uma roupa, é uma coisa... Então, assim, eu precisei realmente me readaptar. Então, primeiro é conhecer o seu perfil, entender sobre perfis, entender as características dos perfis, porque daí você fica habilidoso em conhecer a pessoa quando chega na sua frente. Eu reconheço uma pessoa igual a mim, de longe, espalhafatosa, faladeira, gosta de se aparecer. Aí uma pessoa chega num lugar mais comedida, falando mais baixinho, eu digo, não é igual a mim. Já sei que eu não posso vender a ela igual. Já sei que eu preciso me adaptar à comunicação dela. Se a pessoa falar mais baixo, é simples, é um rapó, gente, né? É o espelhamento. Uhum. É você falar um pouquinho mais baixo, tem que parar com essa agonia, velho. Você vai fazer um dos módulos da sua academia. Tem que ser Tradução. traduzindo termos para o baianês, inclusive. Não pode ser só para o português, tem que ser para o baianês, né? Simplificando a comunicação. Rapó, remedar. Inclusive... Fez rapó, tá me remedando? Mas, gente, é sério. Eu vejo isso muito, não só no direito, mas assim, medicina. É você utilizar a comunicação para distanciar. E com o advento das redes sociais, eu acho que isso não tem mais espaço, não tem mais porquê. A gente quer aproximar as pessoas e não continuar reproduzindo esses termos, essas terminologias que só afastam. E eu sinto que é também utilizado para se envaidecer. Tipo, eu tenho acesso, eu sei me comunicar com estrangeirismos ou até com vocabulário dito mais rebuscado, e quem não utiliza está num patamar inferior, e a gente tem que mudar isso. Então, eu estou aguardando a sua academia para que a gente possa democratizar a comunicação, Dani. É isso, só que entenda. A gente precisa também entender que as pessoas gostam de comprar o gourmet. Olha o nome da minha empresa, Command Sales, comando das vendas.
Comando, qual é a música da Não entrada? sei por que tem comando. Dani, meu Deus do céu, olha, Dani, ela tem um distúrbio de identidade. Essa mulher, ela tem certeza. Eu acho que, na verdade, ela é. A gente só não sabe porque pode ela é um ser agente também. secreto. Eu acho que Dani, ela, na verdade, ela é servidora pública da segurança. Ela é da segurança pública. Sou não, gente. É o pessoal lá em casa. Por assim, um detalhe, por um detalhe. Voltando só aqui, carne. só pra fechar essa parte dos perfis, porque é muito importante, gente. É muito importante mesmo. Quando você conhece ali o perfil do cliente que está na sua frente, e ele vai te dar detalhes. É numa comunicação, é no jeito de falar, até no WhatsApp. Dani, no WhatsApp, sim, vai ter aquela pessoa que vai mandar um áudio de 2 minutos te explicando de forma minuciosa. Cara, aquela pessoa não é uma pessoa destrambelhada, aleatória. Você já precisa entender de que maneira eu vou me comunicar. Uma coisa, Mini, que as pessoas não fazem, vendedor não faz. Uma pergunta básica. Senhor, como que você quer prosseguir com essa comunicação? Escrita ou por áudio? Aí tem vendedor, Mini, que a pessoa manda a mensagem de texto e aí responde com áudio. Cara. Eu passo por isso. Eu desisto de comprar, você sabe, né? Eu sou essa pessoa. Eu digo, precisa mais não. Entende? Deixe. Me deixe pra lá. É básico, é o básico, mas as pessoas esquecem. Ou não sabem ou esquecem, porque não é possível. Então, precisa mesmo entender ali qual é o perfil. Módulo Noção. É um módulo chamado Noção. Noção. E é engraçado que... Menino que fala muito isso, né? Que as pessoas já... mandei porque era mais fácil. Pra quem? Pra quem? Eu já... É, eu respondi assim, boa. ó, áudio é mais fácil. Pra quem? Ah, não, porque eu tava dirigindo. Não devia nem estar mexendo no celular. Mini, depois que eu descobri o transcrever, minha vida mudou no escuto um áudio. Tô brincando, alguns meu eu Deus do escuto. céu. É isso. Eu nem Mas tem devia abrir momento isso que eu- ao vivo, assim, mas eu ouço áudio. No meu WhatsApp tá lá escrito, não mande áudio. Se for urgente, diz que 192. Mas se quiser falar comigo, me ligue. Mas eu coloquei essa frase no não me mande áudio, porque as pessoas, algumas pessoas, né, não vou generalizar, não sabem ser sucintas e objetivas no áudio. Sabe? Aí vem com formalidades e deixa eu te falar. Não. Não, né? Assim, ó, Já tá posso te falando. falar? Você já tá falando. Vai direto ao ponto. Vai direto ao ponto. Mas essa é a Yasmine. E eu fico com esse rancinho. Quando eu tô te mandando o texto e você me responde com áudio. Dificilmente eu serei a pessoa que iniciará uma conversa com áudio. Se você me responder com áudio, Dani quer conversar por áudio. Pode ser que eu converse por áudio com Dani, mas eu acho que essa questão de noção para além das vendas vale muito a pena a gente desenvolver, né? Essa habilidade. E principalmente na hora das vendas, gente, pelo amor de Deus, o vendedor precisa estar atento. Isso é coisa básica, muito básica. E, às vezes, a venda, ela foi interrompida. Ah, não, porque eu estou mandando um monte de mensagem, Dani. E, às vezes, o cliente me deixa no vácuo. Deixa eu ver aqui. Eu entendi porque está no vácuo. O cliente mandou um texto enorme, você respondeu com ok, com preço. Porque tem isso também. Eu estou falando porque são vários perfis. E você precisa acompanhar. O cliente te mandou um texto, você respondeu com um GIF, Ok. com uma figurinha. Eu amo figurinha, mas tem clientes meus que não gostam, não é o que eu gosto. Pouco importa quem sou eu. É a Mas linguagem tu- É a que ele usa. linguagem WhatsApp, dele, é a WhatsApp da comunicação dele. O WhatsApp É da como loja ele nem quer ser. tem. Não Figurinha. tem figurinha. O WhatsApp dela. Agora que você falou, a gente não tem figurinha. No máximo é emoji mesmo. E o que eu uso mais são os coraçõezinhos, florzinhas. Sim. Sempre para dar aquele tom, Sim, né? sim, importante. Finalizando, pra poder colocar Importante. mais, pô, responder só com isso. E eu vejo muita gente reclamar só a respeito do tráfego. Recebeu muita gente. Aí já vendeu aquelas peças. Aí acabou. E é tipo assim, ó, não tem. Não tem. Não tem. Cara. Acabou, tipo, oi, tudo bem, Dani? Então, adorei que você ficou feliz em comprar com a gente. Ó, essa peça que você me mandou, infelizmente eu não tenho, mas me conta, pra que você queria esse vestido? Qual seria a ocasião? Não tem, acabou. Tem, mas acabou. Não, acho que o pior é o tem, mas acabou. É bem... Tem, mas acabou. Meu. Isso é bem brasileiro, é bem Tem, da ela. mas acabou. Faz uma camisa. Gente, tem isso. Tem, mas acabou.
Não, as pessoas falam. Você nunca As- recebeu uma Verdade, dessa? tem, mas acabou, menina. Tem sim. Inclusive, perguntar até para vocês duas. Como é que vocês enxergam hoje essa questão de desmembrar a função, a profissão vendedor em diversas subcategorias, de modo que no universo do digital, Quer que eu vá presa? hoje as pessoas não se intitulam mais como vendedores, né? A Se ela gente me soltar? Se eu responder o que eu quero? não, mas de verdade. Eu estou perguntando genuinamente, enquanto uma pessoa que tem 12 anos de offline e migrou, expandiu para o digital, está tendo que aprender até para contratar. A gente teve que aprender essas novas profissões. Sem Eu o queria Google. ouvir vocês Sem o duas, Google. as máquinas de vendas que estão aqui à minha frente. Eu queria entender de vocês. A gente Primeiro, vai, a gente vai queimar pneu lá na frente. Eu posso fazer um rios depois com isso, que eu... Entendeu? É que é a profissão vendedor, que no inglês é seller. Não, vou fazer o seguinte. Social seller. Ó, pra mim. O que é social seller? Pode. Oxi, claro que pode. O vendedor responsável por interagir, por fazer o relacionamento. SDR. O vendedor responsável por destrinchar e qualificar o lead. Customer Sucesso. success. O vendedor responsável pelo pós-venda, cuidar do cliente. Pós. Closer. O vendedor responsável por bater o martelo, Fechar por a fechar a venda. Aí você pega a caixinha, bota todo mundo dentro aqui, ó. Closer, social seller, SDR, CS, vendedor. Pronto. Todo mundo. Foi Mini. Mas eu achei incrível porque o É. digital estava sendo levado de uma forma muito solta. E querendo ou não, por mais que a gente brinque, a gente que vem da venda raiz, por mais que a gente brinque muito com esses termos e principalmente com o nosso medo da gourmetização dos termos, foi bacana porque conseguiram pegar, de fato, uma profissão que faz muita coisa, o mercado que via de forma pejorativa, mas de fato é um cargo onde você faz muita coisa. E aí, quando você divide para cada um entregar algo, se o time tiver esse trabalho de alta performance, se houver uma comunicação muito bem clara para todo mundo, se todo mundo tiver acesso ao manual de marca, eu já ia falar brand book, Sim. Se todo mundo tiver acesso ao manual de marca, né, ao playbook também de cada produto, fica mais fácil trabalhar em time, porque Sim. eu tô lá qualificando as pessoas na rede social, joguei para Dani vai trabalhar aquela pessoa, decidir qual é o melhor produto e fecha com Jéssica, digamos. Jéssica tá lá no close, a Jéssica passa o cartão. É literalmente esse bate-bola onde eu continuo qualificando pessoas na rede social e jogando para Dani continua escolhendo qual é o melhor produto e jogando para você, e não uma pessoa fazendo tudo. Então, de fato, atenderíamos menos pessoas se cada uma fizesse tudo. Então, a gente brinca, a gente faz deboche, faz. Sim. Mas é importante. Mas é importante. É importante assim, fazer o deboche. É óbvio, gente, que inclusive isso gera novas oportunidades de trabalho Exatamente. para as pessoas. É importante. Mas o que eu acho a parte meio chata do negócio é vender isso como se fosse algo novo. É isso que me incomoda. Isso. O vendedor bom, o de alta performance, o que vai ser treinado por mim na academia de seller, Eita. ele vai escolher o que ele quer. O vendedor bom, Jéssica, ele é closer, SDR ou social seller. O que ele quiser ser, ele vai ser. Ele é vendedor. Porque numa demanda, Mini, se o closer faltar, Eu joga, Me dê que eu fecho. muda aí. Mini, faltou aqui, Pode deixar que eu ficou fecho. doente, deixa. Aí, alguns players do mercado, os gurus do digital, vêm como expert nisso, naquilo. Manda fazer um todo. Não Só dá testa. conta. Não dá conta nem de gravar lá o criativo. Isso, essa é a Entende? parte... Entende o que eu tô complicada. falando? É sobre isso. Não tem problema, tá gerando oportunidade. Poxa, quantas pessoas querem deixar de trabalhar
como CLT ou qualquer coisa e vir para o digital, até CLT mesmo, enfim, mas como prestadores de serviço, querem poder cuidar da família, ter ali a oportunidade de Trabalhar crescer de com o casa. filho, trabalhar de casa, isso é bom. Mas o que me dá angústia e agonia é essa divisão por pessoas e expert, enfim, que não foi pro chão da fábrica, não sabe. Uhum. E aí é experiência aqui naquilo. E a Cadê você faz realidade? tudo, amigo? Não A A faz. realidade do mercado, especialmente para quem está migrando para o digital, não é que ela vai contratar os 3 de vez. Então, ou ela vai contratar o SDR, que é o normal, um social seller normal, começa como social seller. Isso. Se essa pessoa não tiver a habilidade de todo o processo, ela não vai gerar o resultado e aí vai frustrar quem contratou e, ao mesmo tempo, ela vai sair com a recomendação ruim. Então, eu concordo piamente com o que você está falando, porque... Essa academia faz sentido, senhoras? Faz muito sentido. Essa academia de Faz, verdade. Cadê o de link? verdade. Cadê o link? Até, Entende? Gente, vamos fazer o seguinte. Se ela já tiver lançado o link, tá na descrição. Eita. Trabalho assim. Eita. O negócio é, ó... Agora Vender. a questão, faça a sua parte faça a também, sua né, parte. senhora? Faça a sua parte. Mas eu sei que vai ser disruptivo. Vai. E precisa é pro mercado, necessário, é necessário. é necessário demais, porque de fato, foi o que você falou, o bom vendedor dá conta de fazer tudo. Só que a gente Não é tá que ele vai vivendo- fazer tudo. dá Ele é conta. apto a fazer tudo. Ele sabe fazer, a gente escolhe se vai fazer ou não. O bom dessa divisão dos trabalhos é que aí a gente consegue delegar pessoas comuns que estão dispostas a desenvolver a habilidade de closer. Pessoas comuns que estão dispostas a desenvolver a habilidade de social seller. Conversar no direct, mandar uma curtida, interagir nos stories, essas coisas, gente. E aí isso é massa, porque fica mais simples de ser feito e sai muito daquele lugar do dom, do talento. E eu sinto que algumas pessoas ainda entravam com venda porque eu dizia assim, não nasci para vender, não tenho talento para isso. Cara, se você não tivesse nascido bom em vender, você não tava nem aqui. Porque você precisou dar um sorrisinho, você precisou ter sido mais sedutor em algum momento, foi um choro seu que te fez alcançar alguma coisa, foi aquele jeito que você chegou num ambiente que te gerou novos convites. Então, é a gente tirar do lugar que vender é só pegar um produto, um serviço e trocar por dinheiro e entender que venda é solucionar problema, é abrir espaço, é ser ponte de solução do ponto A para o ponto B para todas as pessoas. Perfeita. Perfeito. E Dani falando sobre essa questão também de desmembrar o que acaba ocorrendo agora no digital, para mim é nítido que no processo facilita, mas ao mesmo tempo, para essa pessoa que está começando, como o Mini falou, se ela também continua segmentada, ela perde a oportunidade de se reconhecer em outras atribuições que, eventualmente, quem contratou ela pode precisar. Quando a gente olha a construção de uma esteira de produtos mesmo, pode ser que se ela ficar só tentando vender um produto, ela não performe tão bem, ou até mesmo não seja produto, seja serviço. Se ela ficar engessada numa modalidade, talvez ela perca a oportunidade de performar bem em outras. Do expert sentir segurança em colocar ela em outras atribuições e até mesmo não sendo naquela operação dela conseguir prospectar novas pessoas ou treinar novas pessoas, que é um trabalho contínuo. Assim como no offline, a gente começa num cargo, numa empresa e já tem o anseio, a projeção de para onde a gente quer ir. No mercado digital, você que começa nesse setor comercial, digamos assim, você também precisa progredir. E a progressão pode ser virando closer, pode ser você montando o seu time e vendendo esse serviço para outras empresas, pode ser treinando outras pessoas. Existe um universo de possibilidades que você só valida, só consegue expandir se você também for testando as suas habilidades, a técnica que Mini trouxe. Então, eu vejo como é elementar o seu trabalho, a academia, e eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Vai, porque vai sair dali só os... Eu ia falar uma Eu palavrão. percebi. O problema é que a gente meio que já sabe as coisas que vêm.
Aí eu fiquei assim, ó. Vai sair só os Ela não vai tops. falar isso. Vai sair só os tops de lá, só os tops. Só as carretas. Né? Vocês sabem que era Carreta 5 Eu letras, né? sei. Só os Só tops. e enche a boca pra falar, né, menina? Aí pra você ver só pessoalmente. E a gente queria saber, senhora, nessa trajetória toda aí das vendas, não só de quando você começou, mas os desafios que você tem vivido agora também com o mercado digital, que a senhora, além de dar os treinamentos para essa empresa maravilhosa, que você é essa líder, é triplo diamante que fala? Duplo diamante, com milhares de Considerados. navios Sim. e outras premiações, mas também dessa Daniela Almeida, hoje treinadora de outras pessoas e de outras empresas, e agora também com infoproduto. Quais foram os desafios que você teve que lidar? Até para que as pessoas saibam, né? Que isso não é exclusivo de quem está assistindo a gente. E são tantos, né, minha? Rapaz. Escolhe o pior. Você sabe o que eu Escolhe gosto? Você já falou isso também, mas não sei quem foi o autor. É a vida acontecendo, gente. Eu sei que pra gente, na hora que tá passando pelo vale, pelo desafio, a gente fica com vontade de morrer, de surtar, O mundo vai acabar. de sumir, o mundo vai acabar. Mas é a vida acontecendo. Porque imagine se a vida fosse só um chuchu. Ué. Horrível. Então, assim, um desafio muito grande mesmo foi enfrentar essa questão faturamento, ganho, que o marketing de rede, a gente sempre fala muito de ganho real. E aqui precisa se falar de faturamento. Então, Aqui que ela tá falando é no é digital, digital, viu, gente? Não aqui nessa mesa. Aqui não, neném. A mesa ainda é lucro. É. Dinheiro no bolso. é dinheiro no bolso. Então, eu acho que um dos maiores desafios e que eu venho estudando, como eu falei para a Jéssica, a gente conversou muito sobre isso. Eu disse, esse ano eu estou disposta mesmo a entrar com força na comunicação digital. Porque uma coisa é você estar no off, performando, fazendo. Outra coisa é você trazer isso de forma intencional para o digital. Então, os maiores desafios assim foi a questão de posicionamento. Porque eu sou muito do povo, eu sou da risada, eu sou da gaiatice. Ao mesmo tempo, eu sou séria, eu sou do negócio, eu sou de liderar, de performar, de bater meta. Eu sempre bati minhas metas. Cara, eu não ganhei o Cruzeiro em quase 10 anos de Rinodê. Fosse um Cruzeiro, eu perdi. Eu realmente não bati a meta, não alcancei, faltou pouco. E esse último agora, foi por conta da empresa, eu precisei dar um foco na empresa e eu não atingi. E eu disse, cara, eu sempre bati todas as metas, fui para todas as viagens, todos os cruzeiros, todos os resorts. E eu precisei dar esse foco. Mas o desafio, Mini, ele vai existir a todo momento, porque empreender é isso. Eu tenho uma agonia quando o pessoal fala assim, que foi um desafio que eu enfrentei, mas agora eu tenho uma plena convicção que não faz sentido para mim, tá tudo bem para quem faz. Saia do operacional, fique só no estratégico. Isso me dá uma agonia, porque eu olho para os grandes empresários. Cara, Dibi, estava na farmácia um dia desse. Os grandes empresários, eles estão no campo, eles estão olhando, eles estão perto. Então, sair do operacional. E eu tentei fazer isso, viu? E deu merda. Então, entender essa parte, assim, do universo digital foi um desafio. E eu não falo que está sendo, não, porque eu realmente decidi romper. Eu não estou aqui, eu não quero ter razão. Eu quero ter lucro e resultado. Então, não vou mais gastar energia com isso. Mas eu confesso que foi um desafio muito grande entender a comunicação para ser mais assertiva, principalmente no quesito posicionamento digital. De entender o que você precisa mostrar para que as pessoas validem o que você é, a sua trajetória, os seus resultados. Isso, para mim, é um desafio grande. Pesado, viu? E aí?
Especialmente porque eu comungo dessa sua dor, digamos assim, porque eu venho de um universo onde o importante é, de fato, você gerar resultado. E eu vejo muito isso, de sermos movidas por resultado. Só que no universo do digital, a lógica muda um pouco. Não é você ser, é você parecer ser. É isso. Não é você, de fato, entregar, é o que as pessoas vão interpretar ao verem A sua entrega. a sua entrega, Ou a sua possível entrega. a aparência. Gente, isso é um desafio. É. É desafiador. Eu ainda daria um outro nome para esse desafio, que nem é sobre o desafio de saber como se posicionar no digital, mas o desafio de ver que, mesmo sabendo que existem pessoas se posicionando de forma fake, você escolher se posicionar de forma verdadeira, mas ainda assim de forma estratégica, que valoriza o seu trabalho, que faz com que o seu trabalho, que é feito no off, seja colocado de forma assertiva no on. E a comparação, eu acho que todo mundo vai sofrer com isso. Eu também tenho questões, e olha que eu ensino sobre posicionamento e vendas, mas existem coisas que são praticadas no off de muitas empresas que eu jamais faria. E aí hoje eu pago o preço do não fazer. E isso é muito desafiador, porque é a briga da Yasmine PJ com a Yasmine PF e a Yasmine cristã, sabe? E que eu tenho plena convicção de que eu sou uma pessoa só. Eu não divido PF de PJ. E ver isso acontecendo no digital realmente dá um rancinho assim. E aí a pessoa tá te ensinando a sair do operacional, só que se você passa um dia de evento com ela, você vê que ela tá no operacional. Totalmente. Só que ela não posta que tá no operacional. Pra que as pessoas continuem achando que ela não tá. Cara, aí isso, acho que a parte mais preciosa foi pagar acesso de bastidores. Eu acho que isso me libertou muito. Sabe? Eu acho que isso, que por mais tristeza que me bateu, noites de choro, momentos de desabafo entre a gente, nossos queijos e vinhos de desabafo, porque é como se aquela cortina de fumaça caísse por terra. Só que agora que eu sei a verdade, o que eu vou fazer com isso? Entendeu? Como Então, me posicionar? Como me posicionar sem enfrentar tudo isso? Mas estou naquele mesmo desafio que você. A gente tem que fazer o quê para dar certo? A gente vai fazer. O jogo E tava agora? aí, né? O jogo Tem tá mais que discutir. Não é isso que tem que ser feito? Vamos fazer. Vamos fazer. sem perder, obviamente, a essência, a verdade, mas Exatamente, falando a linguagem. A nossa credibilidade, os nossos valores, os nossos princípios. Sem ferir. Mas fazer o que precisa ser feito. Até porque, fazendo também o papel de advogado diabo aqui, fazendo a meia-culpa, as pessoas que estão também vendo não valorizam. Elas gostam. Vocês fingem que querem a verdade. Vocês Elas querem a mentira. gostam. Gente, eu escutei de uma pessoa, não vou falar nem... Pelo amor de Deus. Que isso é uma manobra, né? Para entrega de conteúdo, enfim. Eu não sou a melhor pessoa, a minha vai saber. Mas que existe o conteúdo para gerar o engajamento orgânico e o conteúdo para quem de fato você quer vender. Se você foca o conteúdo diretamente só para quem você quer vender, por exemplo, se for em high ticket, talvez não engaje. Então, você faz o conteúdo para... É como se tivesse duas partes. É literalmente o funilzinho. Uhum. Você faz o conteúdo para a galera daqui, que vai gerar um engajamento, mas num link patrocinado, por exemplo, ou de impulsionamento, você faz para a galera daqui. Exatamente. Porque ambas as coisas vão reforçar a sua autoridade. Na verdade, é um sistema que se retroalimenta. Sim. Porque o que vai viralizar, o que vai dar engajamento, não necessariamente é para a pessoa que vai poder passar o cartão para você. E a pessoa que passa o cartão, em regra, o consumo dela nas redes é muito direcionado e objetivo. Ela não vai ficar observando o que é que você está falando, Rolando, né? de engraçado e acompanhando toda a sua rotina. Ela recebe um post, se fez sentido para ela, ela já vai para o passo seguinte, é muito mais intencional e direcionado. Mas, ao mesmo tempo, se ela chegar em seu perfil só tiver 100 seguidores, ela já acha que você não tem autoridade. Então, é importante você crescer enquanto você vende.
Perfeita. É isso. Coisa linda. Fala de novo direto aí, Jéssica. fala, É importante, de novo. importante o É quê? importante você crescer enquanto você vende. Perfeita! Ontem a gente estava num congresso aqui, aconteceu aqui em Salvador um congresso de posicionamento. Então, cada especialista em sua área trouxe um conteúdo voltado para esse posicionamento. Eu trouxe sobre posicionamento que vende. E aí a gente estava trazendo justamente esse ponto onde eu já chego perguntando quem aqui veio atrás de engajamento? Quem aqui veio atrás de Pix? Porque não faz o menor sentido você estar buscando vender para pessoas adultas e empresárias e escolher pessoas e ficar triste porque elas não curtem e comentam. Você curte e comenta tudo? Não tem como. Como é que você vai cobrar da sua audiência algo que você não faz? Se você não tem esse hábito, quando eu fui ver mesmo, eu e meu marido meme, o dia inteiro, quantos daqueles memes que eu mandei para Diogo eu curti? Quantas das vendas que eu fiz em algum marketplace eu voltei para avaliar? Então, é a gente tirar o olho da métrica da vaidade e focar na métrica que vende, tá? O que é que me gera venda aqui? Ok, mas eu preciso continuar trazendo gente. Então, como eu consigo trazer gente de forma assertiva também? Porque dancinha por dancinha vai trazer número. Mas esse número vai ser convertido em vendas quando? Se bem que depende muito do seu produto. Para quem está em área de beleza, para quem trabalha com gastronomia, de fato, volume, né? se eu disser que você não deve fazer meme, eu ia estar sendo relapso. Numa informação muito importante, gastronomia, faz meme sim. Porque todo mundo precisa comer, entendeu? Se você tem um delivery que atende bem, se você tem um time de vendas bacana para poder estar atendendo todo mundo, meu amor, 2, 3 vezes na semana, entre sim numa trend, eu não vou fazer isso, porque o que eu vendo não é isso, mas e você? Por que não fazer? Mas é chocante você dar de cara de tipo assim, poxa, então eu tenho que fazer um conteúdo raso para atrair pessoas e um conteúdo profundo para vender. E aí tem outro ponto, que foi um conteúdo também mais técnico que o Diogo mandou para mim, uma videoaula, falando justamente que quanto mais profundo for o seu conteúdo, menor será a sua base de seguidores. E quanto mais raso for o seu conteúdo, maior será a sua base de seguidores. Tipo, para eu já me aquietar. Que tá tudo bem 80 mil seguidores, porque pro que eu entrego de conteúdo denso e de desconforto para minha audiência, já tem gente demais. Porque o normal é que as pessoas não queiram ouvir as coisas que eu tô lá para falar. E aí eu fiquei pensando, cara, será que eu devo mesmo me posicionar como essa pessoa que acredita, por exemplo, nesse potinho que a gente abriu aqui? É a minha verdade, é o que eu acredito. Eu vou ter que falar. E, tipo, sem medo de julgamento ou que vão falar, porque cada um tá com a sua verdade. Cada um tem a sua metodologia e tá tudo bem. E cada produto tem seu dono. E cada produto tem seu dono. O Mini Nossa, foi muito quantos top aqui. insights Cada a gente produto tirou tem Cada seu produto dono. tem seu dono. Vai ter o cliente ideal para a academia de seller. E vai ter o cliente ideal para o cliente da academia de seller. Sim. Então, eu sinto que sim. é sobre você subir a régua do mercado. E é isso que precisa Pô, ser feito. eu vi a necessidade de subir a régua no Tá mercado. surreal, gente. Eu vi. Surreal. Eu vi Os meus vendedores no eu tive que treinar campo. porque não dá conta. E assim, aquilo, nem todo mundo tem esse tempo disponível para treinar. Gosta. Nem Tem gente que nem gosta. Enfim, então eu vou ajudar as pessoas no mercado. É um porque oceano realmente azul, viu, Dani? Porque não tem. o mercado digital é muito novo, não vai retroceder, não tem como retroceder, não tem como desver o poder da internet. O que vai acontecer, em minha visão, é cada vez mais refinar. E aí, só os bons, de fato, vão ficar. Como você falou, na bio do Instagram, tem um monte de gente se intitulando Closer, se intitulando Social Seller, SDR, mas com todos relação... os S's do seller que você imaginar. Com relação aos resultados que essas pessoas estão gerando nas operações, é compatível ou não com a autoridade que elas estão montando lá no perfil? Eu acredito que sim, com essas reformulações, e o mercado digital tem isso. Muda o tempo todo e muda muito rápido. Só os bons vão ficar. Por isso que é necessário existir uma pessoa com essa bagagem, com o resultado que você tem, com um repertório vasto. Porque, como eu falei logo no início desse episódio, você tem histórico de serviço, ao mesmo tempo que tem de liderança, ao mesmo tempo em que tem com produtos e, nesses últimos 2 anos, também no digital. Direcionando
tanto infoprodutores como expert, como a equipe dessas pessoas. Então, não tem como dar errado e eu fico muito feliz de você estar colocando isso pro mundo, Dani. Pode dançar assim? É o módulo extra. É o molho, é o creme de la creme. Conte pra gente aí, que molho é esse aí que você usa pra se tornar essa máquina de vendas, senhora? Qual é o seu segredo pra ser uma máquina de vendas? Cara, qual é o meu segredo para ser essa máquina de vendas? Eu volto no meu porquê. As pessoas, quando começam a vender algo, estão num treinamento, ou estão decidindo performar, enfim, ficar focado ali no produto, no negócio, e esquece do porquê. O porquê, por quê? Mas por que você quer tanto isso? Por que você quer tanto bater essa meta? Por que você quer tanto esse resultado? E se você observar, menino, eu acho que isso é para tudo na vida. Pode ser o cara multibilionário. É sempre por um porquê. Porque ninguém, gente, ninguém em sã consciência, eu acredito, que quer ficar milionário, bilionário, porque quer. Ah, não, é para comprar um iate, para comprar uma Ferrari e tal. Mas quem vai entrar na porra do iate, velho? Uhum. Quem vai entrar nessa Ferrari? Quem é a pessoa que você já está memorizando, que vai olhar para o lado e vai sentir esse vento na cara? É um porquê. Então, eu atribuo muito essa fome. Eu falo que quem vende mais? Quem é um vendedor que vende mais? É o vendedor que tem mais fome, é o vendedor que tem mais sonho. É esse que vende mais. É isso que muda o vendedor comum para o vendedor de alta performance. O vendedor que tem fome. Ele tem clareza. Ele já sabe o que ele vai fazer quando ele bater aquela meta. Quem é a pessoa que ele vai abraçar, quem é a pessoa que ele vai poder ajudar. E eu tenho essa clareza muito grande, que é meus porquês, principalmente manhã. Então, ontem foi aniversário dela. Ai. E ano que vem é 80 anos, né? E hoje em dia, uma festa de 80 anos não é Eu igual. vou ser convidada, eu não quero nem saber. Dona Dalva, já vou deixar aqui registrado. Primeiro, meus parabéns novamente. Meus parabéns novamente, maravilhosa. Mas eu vou pros seus 80 anos, eu não quero nem saber. Ai, e... Ah, não é maluca de não chamar a gente. Não sou nem doida, gente. A lista já tá... É a lista na minha mente dos meus convidados. Imagine a lista dos meus convidados do aniversário de minha mãe, nesse nível. E aí ela falando, minha mãe ama aniversário. E é 80 anos, 80 anos. E ela falou, eu quero a minha festa, viu? E eu quero a minha festa bonita, eu quero a minha festa na pegada de 15 anos. Aí eu automaticamente vim aqui já fazendo as contas. Espaço? 100. Uns 150 mil. Aí já... Meu Deus, Trabalhar. eu tenho que botar um negócio pra fazer logo essa academia. Por mês é quanto? Não sei o quê. Por mês é quanto? Por dia é quanto? Gente... Tem que vender quantas? Eu disse, cara... E aí você... As pessoas falam assim, ó... Seus sonhos é tudo pautado em sua mãe, porque você ainda não tem filho. São amores diferentes. Eu acho que não vai mudar, sabe? Porque são coisas diferentes. Mas ali eu saí dali. E aí eu volto... Por que performa tanto? Por que vende tanto? Por que acredita tanto? Porque tem um porquê muito forte, pô. Tem um porquê muito forte atrás ali, ó, de tudo que eu faço. E ali eu já saí, meu Deus, me movimentando assim no... Porque já eu sou muito motivada a coisas rápidas, assim, sabe? E eu tenho esse problema. Eu tenho que ver as coisas assim, ó. Eu preciso fazer o aniversário de minha mãe. Porque se tiver assim muito, Abstrata. Eu quero crescer, porque eu quero me desenvolver, fazer algumas viagens. Não. Qual viagem? Qual viagem? Precisa estar quando, programada. Não vai todo mundo para os Estados Unidos, viu? No início de 2026. Que mês? Janeiro. Ai, meu Deus. E aí, vamos trabalhar para estar nos Estados Unidos. Então, assim, pronto. Vem os 80 anos de Dalvinha. Abril do ano que vem. Pode esperar, vai ser festa de arromba, porque eu vou fazer valendo. Então, eu atribuo aí, são meus porquês. Sempre tem um porquê muito forte, não me perder. A fórmula seria, então, coragem, ousadia e fome. E fome. Fome. E ambição. Vontade de crescer. Vontade. Muita fome. É isso que separa
né? O vendedor meia boca, o vendedor de alta performance. Pão com ovo. O pão com ovo, o quachá-quachá. Não pode assim. Aí só quem não é da Bahia entendeu agora. Amiga. Mas, Dani, foi um prazer. Gente, pô, que resenha Velho, gostosa. foi bom. Assim é massa. Foi bom pra você? Pra Uma mim delícia. Pra Uma mim foi delícia. incrível. É sempre um prazer te escutar, ver seus resultados, além do discurso e das técnicas e teorias, o que você faz. É sempre um prazer aprender com você. E estou muito feliz por ter vivido esse momento ao lado de 2 vendedoras. Saio daqui com uma bagagem ainda maior, porque é isso. Vocês são uma máquina de vendas. Aqui eu também aprendo. Aprendo demais, É sempre muito gostoso poder trocar com vocês. E agora vocês têm essa oportunidade de ver o que a gente vive nos bastidores, sabe? Então, desfrutem dessa mesa, compartilhem com as pessoas que você sente que precisa destravar sobre vendas e entender mesmo que vender é uma bênção, que vender é solucionar problemas e que para que a gente se torne uma máquina de vendas, a gente precisa ter fome de vender. Perfeita. E a senhora daqui trouxe um presentinho pra você, um presentinho. Aqui sempre tem presente. Inclusive, gente, aproveita quando o Minho tá aqui resgatando o presente. Se você tem um negócio... Inxalá. Se você tem um negócio e quer fazer parte aqui desse ecossistema, quer divulgar o seu negócio, aqui vai ter também embaixo um link de WhatsApp para você se tornar o nosso parceiro, fazer parte desse momento. Se também o seu caso é do desafio do vídeo, como o Mini falou, não deixa de mandar, porque a proposta, a ideia desse podcast, quando a gente pensou em coragem e ousadia, é que, de fato, você conseguisse promover isso em sua rotina. Então, tô com vergonha. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem. Manda, porque é isso que vai gerar resultado em sua vida, em seu negócio. E se você tem vontade, coragem e ousadia para criar o seu podcast, também já entre em contato com quem, senhora? Com a Spectra, para começar a gravar o seu vídeo, para ter Ian te direcionando. Ian, mais uma vez, muito obrigada, Ian. Ian é top, viu? Pois é, todo mundo aqui, todo episódio vocês vão ver esse mesmo comentário. Ian é top. Então, venha fazer parte do time da Spectra para gravar seu vídeo para rede social, para criar seu podcast, que eu tenho Para certeza. gravar suas aulas. Exatamente, para fazer seu lançamento. Tem a galera do lançamento também. E aqui você tem um time de profissionais para cuidar das suas redes, produzir seus vídeos e colocar você em 2025 no time de alta performance. Eita. Gostou, senhora, do presente? como foi pra Maria, você? pode abrir? Pode abrir, Claro. senhora. É a sua cara engraçada. É muito minha cara, gente. Olha pra Não tem isso. como ver Meu isso, não Deus, pensa em não você. tem. Gente! Nossa, que lindo! Um senhor e bracelete. Meu Deus, um É a sua senhor cara. é muito minha cara, gente. Ah, é. Eu amo isso aqui. Um mimo do podcast pra você. Eu Foi amei parte- foi demais. precioso demais estar aqui com Eu você. amei demais. Obrigada. Eu sou muito fã dessas duas aqui. Sou fã porque conhecem a essência, falam aqui o que vivem real, oficial. E quando Jéssica me falou, eu disse, caraca, velho, era o que precisava. E a junção de Jéssica e Yasmine, que são duas potências, duas personalidades diferentes e tão parecidas em algumas coisas, eu disse, vai dar matching. Eu tenho certeza que só vai sentar aqui nessa mesa pessoas potentes, porque elas são potentes. E elas são seletivas no sentido de viver a verdade, sabe? Eu gosto de pessoas assim. Eu amei demais, eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito sucesso. Já está sendo sucesso. Já tá. Só de a gente ter feito e Só em perceber as pessoas que a gente começar. está trazendo e dar voz pra gente, pras pessoas que a gente sabe que tem resultado. Eu acho que o nosso maior foco, e assim, o que deu match mesmo, foi um olhar para outro e dizer assim, ó, vamos fazer um combinado aqui, ó, só gente de resultado, só gente de verdade, pessoas que merecem ter lugar de fala, porque é isso que a gente quer. Sabe? Literalmente compartilhar a mesa. Compartilhar a mesa, é isso. Eu desejo de todo o meu coração que aqui só está nascendo um negócio que vai ser uma explosão para os próximos meses, gente. Não quero falar anos, não quero falar meses, nem quero falar dias, porque não são dias, é uma construção. Mas nos próximos meses eu tenho certeza que isso aqui, meu Deus do céu. Eu me chame de novo. Claro, querida. Você vai vir contar Tenho pra gente certeza como que vai foi ser o muito top. lançamento da academia.
Vamos fazer essa. E ó, já coloca aí, tá na inscrição. Vai ter que estar na inscrição. Pô. É. Tem que tá. Na descrição, né, do vídeo aí, a academia a academia de Célia, a academia mais potente. Eu tenho que ver a headline, né? Isso. É. Não precisa soltar agora não, daqui a pouco. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, ativa o sininho para acompanhar os próximos episódios conosco. Beijão, gente. Até o próximo.